Queridos irmãos, é com alegria que nós retornamos a esse estudo da Palavra de Deus, nesse propósito de falar sobre os 5 pontos do calvinismo, não é? E o primeiro dele nós começamos na semana passada, expondo um texto de Efésios, onde Paulo descreve o homem natural sem Deus, o estado em que ele se encontra. E nesses 5 pontos, chamado pontos do calvinismo, nós temos o primeiro ponto, que é a depravação total do homem. O segundo é a graça irresistível. O terceiro é a expiação limitada. O quarto, a eleição incondicional. E o quinto é a perseverança dos santos. São esses 5 pontos lá do calvinismo. E o primeiro ponto, que é a depravação total do homem, ele é fundamental. Porque sem esse ponto aqui, se você não entender a depravação total do homem, você não vai conseguir entender os outros. Todos são fundamentados na questão do pecado, né? A Bíblia fala exatamente do estado do homem, como ele se encontra, qual o seu estado, qual a sua posição diante de Deus, né? E nós falamos que ele está depravado totalmente. A gente vai explicar um pouco esse termo para que não haja confusão também, porque ele pode levar também, esse título pode levar ao erro, né? A pessoa pensar outra coisa, sendo que não é. A depravação total do homem é uma doutrina fundamental para mostrar que ele está completamente incapacitado de ter vida com Deus novamente. Ele está afastado de Deus completamente, e é até difícil a gente estudar a depravação total. A depravação é tal que o homem não sabe, ele não entende o seu estado diante de Deus. Ele pensa que é bonzinho, que ele está bem com Deus, mas ele está completamente equivocado, ele está totalmente perdido. Só a Bíblia que vai dizer como nós estamos, né? Qual o nosso estado, qual é a nossa condição. Isso em teologia sistemática é chamado de armatologia, ou seja, é o estudo do pecado, diferentemente que nós falamos da soteriologia. Soteriologia vai tratar da questão da salvação, mas antes de você estudar a salvação do homem, você tem que estudar o estado dele, do pecado. Por que ele precisa ser salvo? Por que ele precisa da soteriologia, que é o estudo da salvação? Você não vai entender a salvação do homem sem entender o pecado que ele se encontra. Foi o que o médico disse para minha esposa, né? A má notícia é que ela estava com câncer, mas a boa notícia é que tinha um tratamento. Então ela estava com câncer e tem um tratamento. É mais ou menos isso que acontece na salvação. Qual o problema e qual a solução? Então, primeiro vem a má notícia, depois vem a boa notícia, né? Você não pode simplesmente falar da salvação sem mostrar qual a necessidade do homem. A pessoa fala assim, mas eu não estou perdido, para que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de um Deus no mundo? Eu estou me sentindo bem, estou alegre, estou feliz, estou trabalhando, fazendo isso, aquilo. Então a pessoa não sente necessidade de alguma coisa que não tem. É só quando ele percebe o seu estado em que ele se encontra, que ele vai precisar de um Salvador, de um Redentor. Então é importante, por isso que a questão de você ter uma boa consciência de qual é a condição humana, que nós chamamos de depravação total. Essa primeira discussão na história, né, se deu no século IV. Hoje nós vamos falar, não como nós falamos no domingo passado, que foi muito gostoso falar em Efésios. Hoje é mais teológico. Então tem um sentido mais assim acadêmico mesmo, né? Não se espante aí que eu não vou fazer como eu fiz antes, uma exposição de um texto. Hoje é uma exposição mais assim acadêmica para a gente entender um nível um pouco maior sobre o significado de termos, a história um pouco mais profunda, porque é muito longo. Isso aqui é uma matéria aí para você estudar aí pelo menos 6 meses. Então a gente vai tentar reduzir isso, dando uma pincelada nesse assunto para que você entenda o que estava acontecendo na história sobre a questão do pecado, né? Por que o homem é tão pecador e o seu estado diante de Deus?
não é diante dos homens. Você, se for comparar homem com homem, você vai se sentir assim, privilegiado. Mas quando a gente fala de pecado, é diante de Deus, né? Se você for comparar homem com homem, você fala assim, eu estou bem na fita. Agora vai comparar você com Deus, né? Vai comparar uma vela com o sol, né? A luz de uma vela com o sol. Uma vela com outras luzes, talvez você ache que está bem, mas compare a luz de uma vela com a luz de um sol, por exemplo. Nós estamos falando em comparação a Deus, como Deus nos vê, não como o homem nos vê, mas como Deus nos vê. Deus nos vê completamente inúteis, né? Nós falamos domingo passado, mortos, nossos delitos e pecados, nos pensamentos, nas volições, nos relacionamentos, em tudo. O homem está perdido como Deus vê. Você tem que entender como Deus nos enxerga, não como o homem se enxerga. Então, quando a gente fala na existência do pecado, é que Deus vai dizer como nós estamos. É como se fosse um grande médico que vai dizer da nossa condição, do nosso estado. Por isso que é muito importante você estudar profundamente a questão da martologia, que é a questão do pecado, né? O pecado do homem. Então, sendo nesse primeiro ponto, nós temos que dizer que, eu disse para vocês que a primeira discussão sobre o assunto se deu lá no século IV, por causa de uma pequena oração. Uma pequena oração, um homem chamado Aurélio Agostinho, né, no primeiro século, esse Agostinho, que era um professor de teologia, né, fez uma oração. Ele fez uma oração nesse sentido. Pequena oração, olha só como isso deu uma grande discussão na história. Ele fez a seguinte oração: Senhor, dá-me o que tu pedes e pede o que quiseres. Vou repetir. Dá-me o que tu queres e pede o que o Senhor quiser. Então o que ele estava dizendo é o seguinte, que se Deus ia pedir alguma coisa para ele, Deus tinha que dar, porque ele não podia oferecer a Deus nada que Deus não desse para ele. Então ele estava dizendo o seguinte, o Aurélio Agostinho estava dizendo o seguinte: ó Senhor, se o Senhor me der alguma coisa, eu poderei responder. Se você não me der a sua graça, o seu amor, eu não vou poder responder a sua oração, ou seu pedido, ou aquilo que tu queres na sua palavra. Então ele falou o seguinte, que não está nele, que ele não tem habilidade de responder à altura de Deus, se Deus não der para ele aquilo que ele pede. Então Deus precisa dar para ele, preste atenção, porque isso daí vai confundir um pouco a nossa cabeça. Deus tem que nos dar para que nós possamos dar a ele. Porque se Deus não nos der alguma coisa, nós não podemos responder à altura. E teve um homem, né, chamado Pelágio, que era um monge. Ele era um monge, ele falou, não, está errado isso daí. Está errado, porque o pecado não afetou, disse esse homem Pelágio, que foi conhecido como pelagianismo, que o homem quando caiu só atingiu Adão e sua esposa. Eles pecaram, o pecado deles afetou somente a eles, não afetou a raça humana de jeito nenhum, muito menos o seu livre-arbítrio. Então, no raciocínio de Pelágio, é mais ou menos o seguinte: se Deus pede alguma coisa, é porque nós temos capacidade, habilidade, responsabilidade de responder sim a Deus. Então é um argumento até que interessante, né? Se Deus pede alguma coisa, é porque eu tenho condições de atender o pedido de Deus. Esse é o raciocínio desse homem chamado Pelágio, que se tornou o pelagianismo. Aí ficou uma grande discussão entre Pelágio e Agostinho, né? Um falando que o homem não foi afetado totalmente, né? Ele nasce puro. Olha só o argumento, e muita gente pensa nisso hoje. O nome nasce puro, a criancinha lá bonitinha, sem pecado nenhum. E ele começa a pecar porque ele vê o pecado de outras pessoas. Então ele vendo o pecado, ele observa aquilo ali, então ele peca ou não, segundo lhe parece.
então o livre-arbítrio dele não foi afetado, então ele tem livre escolha, ele tem livre agência para escolher entre o bem e o mal. Ele nasce puro, é assim que Pelágio pensava, ele nasce puro, perfeito, como Adão antes do pecado, ele nasce puro, perfeito, como Adão antes do pecado, bonzinho, perfeito. Mas ele vendo as coisas ali, ele vai pecar ou não, se assim ele desejar. Porque ele tem capacidade de responder a Deus, de manter uma santidade, ou responder à vontade, ou rebelar-se contra Deus, vendo o pecado dos outros e pecar também. Então, depende do homem. Deus manda, Deus dá uma lei, disse Pelágio, e o homem tem capacidade de obedecer a não a Deus. Por outro lado, esse homem, né, chamado, que foi convertido, né, bem mais tarde, Agostinho, ele falou assim, não, o homem caiu totalmente, não somente os pais, mas isso foi transmitido para toda a geração. Porque Adão e sua esposa, eles eram representantes da raça humana. E como representante da raça humana, não somente eles caíram, mas toda a sua descendência, não sobrando ninguém que vai fazer diferença. Todos vão se extraviar, todos vão pecar. E não existe bem nenhum, não há disposição no homem, habilidade, vontade, querer do homem para se voltar para Deus por si mesmo, se Deus não agir no coração do homem. Então é algo soberano. Esse homem só vai responder, segundo Agostinho, a uma resposta de Deus, porque ele não tem mais livre-arbítrio, disse Agostinho, ele não tem mais, ele perdeu essa capacidade, porque o pecado jaz nele, já nasce lá embrionariamente. É como uma semente que passou para todos. Ele já nasce inclinado só para o mal e nunca para o bem. Nunca para o bem. Então ele está voltado sempre para o mal. E quando há alguma bondade no homem, é um ato soberano de Deus em frear o pecado. Por isso que o mundo seria insuportável se Deus não freasse o pecado, né? Colocando leis, normas, né? A pessoa teme pecar, teme errar, porque Deus colocou alguns mecanismos no mundo para que o homem não se destruísse, porque se fosse assim abrangente, seria um desastre. Então Deus ainda segurou. Então depravação total não significa que o homem caiu no fundo do poço, lá não é profundo, ele é extenso. Todas as áreas do homem foi afetada pelo pecado. Não há área do homem boa, sã, que você pode tirar alguma coisa boa. Todas elas foram afetadas pelo homem, não profundamente. É por isso que pessoas boas podem fazer, pessoas más, aliás, podem fazer coisas boas, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, que ele disse, né? Vós que sois maus, vocês fazem coisas boas para os seus filhos. Olha só o que ele disse, né? Vocês que são maus, fazem coisas boas para os seus filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste, disse ele, mostrando a natureza humana. Porque mesmo pessoa ruim, ela tem ali um tipo de bondade ainda, porque Deus ainda não deixou ele ser um diabo, não deixou ele ser tão mal quanto ele pode ser. Depravação total não significa que o homem já chegou lá no último estágio, não é isso. Significa que o homem, ele está totalmente perdido, incapacitado de se voltar para Deus, mas não completamente, não finalmente, porque senão o homem seria um diabo, né? Porque o diabo já não existe bondade nenhuma, ele veio para matar, roubar e destruir, ele é mentiroso desde o princípio, não há bondade nele nenhuma, Deus tirou toda a sua graça dele lá, o homem caiu, mas não totalmente, não finalmente. Por isso que ainda nós vemos pessoas fazendo ato de bondade, caridade, ajudando, mesmo pessoas ruins, eles se ajudam. Então você vê atos de bondade ali, mas para Deus ele está morto em pecados e delitos longe de Deus. Mesmo fazendo essas coisas, as pessoas pensam assim, eu vou alcançar a graça de Deus, porque eu vou dar alguma coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Não serve para nada, segundo a teologia que nós abraçamos. Então, e no primeiro concílio foi que a igreja se reuniu, o que ela fez nesse primeiro concílio? Condenou Pelágio. Aliás, todos os concílios que vieram depois condenou o pelagianismo, mas o pelagianismo, infelizmente, está entre nós até hoje. É uma doutrina antiga,
mas ainda há pessoas que acreditam que ainda o homem tem esse livre-arbítrio de querer a Deus ou não, de querer se voltar para Deus e tentar se salvar pelos méritos, tentar se salvar pelas boas obras, de fazer por onde, como diz aí no mundo, né? Fazer por onde, o homem tem condições de fazer por onde, mas como nós vimos lá em Efésios capítulo 2, nós vimos que o homem está totalmente incapacitado. Então a depravação total do homem, o homem não tem condição nenhuma, porque está morto em pecados e em delitos, como nós falamos. Ele não tem capacidade, ele não tem vontade para se voltar a Deus, se Deus não vier ao encontro desse homem, restaurar esse homem e fazer dele um servo dele. Então ele salva soberanamente, independente de qualquer atitude do homem. Não é o homem que se volta para Deus, mas Deus é que vai ao encontro desse homem e o salva pela sua graça e pelo amor soberanamente, né? É uma coisa interessante que talvez você não percebeu. Deus deu a lei para o homem, está lá em Êxodo 20, deu lá as tábuas da lei, aqueles 10 mandamentos ali, mostra a vontade soberana para nós, é um resumo de tudo que Deus quer para a nossa vida, né? É um resumo, mas juntamente com a lei, com a vontade de Deus, Ele mandou também sacrifícios, Ele mandou cerimoniais, Ele mandou sacrificar animais. Por que Ele mandou isso? Se a lei não seria suficiente para isso? Por que Deus mandou sacrificar animais? Porque a lei, ela é insuficiente para salvar o homem. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei, ela foi dada para mostrar, revelar o nosso estado, mas nada mais do que isso. E ela traz no seu bojo apenas maldição. Ela traz bênção se você cumprir, mas ela traz em si mesmo maldição. Maldito todo aquele que não ficar debaixo dessa lei. Então ela traz maldição, e todos nós estamos amaldiçoados, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, totalmente, e todo o tempo da sua vida. Ninguém consegue fazer isso. Tem gente que fala que consegue, mas não, é mentiroso, porque a lei foi dada simplesmente para revelar o pecado, para mostrar a nossa condição, porque Deus é um Deus moral, é um Deus santo, que exige que as suas criaturas vivam daquele jeito. Então Ele mandou a sua lei para mostrar a nossa condição, mas ao lado da lei Ele mandou também sacrificar, porque a pessoa quebrava a lei sempre, então tinha que fazer o quê? Expiação dos seus pecados, apresentando então animais. Então você vê, a lei só mostrava, o homem quebrava e tinha que fazer também sacrifícios ali, porque a lei não estava pronta para salvar ninguém, apenas para condenar. A lei mostra a maldição do homem conforme a vontade de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, que Cristo cumpriu a lei, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então nós vamos estudar aí o livro lá, já foi falado, de John Piper, que é um batista, né? É um batista, ele não é propriamente assim da nossa linha, né? Totalmente da nossa linha reformada, porque ele é um batista. Nós temos muitos problemas com relação principalmente ao batismo e à Santa Ceia de Deus, mas é um homem que acredita nos 5 pontos ali. O que nos une é isso realmente. É um grande escritor, um grande expositor da palavra de Deus, que nós vamos pegar esse livro nesses pontos aqui, conforme ele coloca ali, né? Então a gente vai estudar aqui alguns textos, né, para a gente entender o propósito de Deus na nossa salvação. Em que sentido o pecado nos afetou? Em que áreas? Como é que ele aconteceu na nossa vida? O primeiro ponto lá do livro, nós vamos estar falando do livro, vocês não estão com o livro aqui, mas poderão vê-lo lá, já está na disposição lá no WhatsApp, ou quando receber o livro, que o primeiro ponto que John Piper coloca é o seguinte: nossa rebelião contra Deus é total. É total. Não é parcial, uma rebelião total contra Deus. Nós vamos ver agora lá, eu convido vocês a verem a passagem que está lá em Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Talvez um pouquinho mais, né? 3 de 9 a 18.
o texto é maior, mas a gente vai pegar só o miolo. Peço que coloque aqui para quem não tiver a Bíblia aí. De 9 a 18, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos aqui é todos mesmo, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Né? Isso aqui é mais ou menos umas 5 ou 6 ou 7 passagens lá do Velho Testamento. Ele pega lá várias passagens do Velho Testamento e faz a sua análise dizendo que todo homem está debaixo do pecado, portanto, está debaixo da maldição de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Como eu disse no domingo passado, né? Quando Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim, criou o homem para obedecer e servir a Deus. No momento em que ele deu ouvido ao diabo, ele passou de um reino, de servir a Deus, para servir a outro reino, ao diabo. Então, o que aconteceu foi isso. Por isso que a Bíblia chama o diabo de o príncipe desse mundo, desse século, né? O dominador do mundo, porque o mundo jaz no maligno, ou seja, saiu do domínio de retidão a Deus, de servir a Deus, de prestar atenção somente em Deus, de servir a Deus em todas as coisas, e passou a dar ouvido ao diabo. E aí toda a raça humana passou para outro domínio, que é o domínio do diabo. Por isso que aqui diz que todos estão debaixo do pecado. E você sabe que a Bíblia diz o seguinte: a alma que pecar, esta o quê? Perecerá, morrerá. Porque quando há transgressão, há uma lei, e essa lei exige do castigo dela, o castigo do pecado é a morte, e o homem passou a experimentar a morte ali, não somente a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna. São as 3 mortes que a gente falou no domingo passado. Ele experimenta tudo isso. A morte física não chegou, mas ele está longe de Deus, daquilo pelo qual ele foi criado, e no futuro haverá, que nós chamamos de filhos da ira, filhos da maldição, onde todas as mazelas desse mundo são nada comparado àquilo que há de acontecer para os filhos da ira que está preparado. Primeiro foi ordenado ao diabo e os seus anjos, e todos aqueles que não estão debaixo da lei são chamados de maldito, porque a lei tinha a bênção. A lei é o seguinte: tinha a bênção de se cumprir e tinha também a maldição. Será que alguém serve a Deus plenamente, totalmente, em todo o tempo? Ninguém. Então todos estão amaldiçoados. A terra está amaldiçoada, o homem está amaldiçoado, a não ser que Cristo venha resgatar esse homem. Eu falei para vocês que a lei de Deus tem 2 coisas, né? A bênção e a maldição. Para nós só tem maldição. E para Cristo que obedeceu, tem o quê? Cristo, por obedecer a lei, ele é bendito no seguinte aspecto: ele cumpriu plenamente a lei de Deus. Mas para nós,
há somente condenação de Deus. Se você for na lei de Deus, você não vai conseguir cumprir e você vai receber dela a maldição. Ela sempre vai estar amaldiçoando você. Mas olha só o que Cristo fez. Cristo Jesus, que obedeceu a lei, ele passou os méritos de obedecer a lei de Deus para nós. Então nós somos o bendito do Senhor, porque ele cumpriu e ele transferiu todas aquelas bênçãos que ele recebeu por cumprir a lei, ele transferiu aquilo para nós. E a maldição que nos cabia, o que aconteceu? Ele pegou para ele. Ele transferiu. Vocês veem como acontece com Cristo? Ele pegou todas as bênçãos da lei, porque ele obedeceu, foi justo, santo e puro, não ficou com ele, mas ele transferiu para nós aquelas bênçãos lá. Por isso que nós somos benditos do Senhor. Por quê? Não pelos nossos méritos, porque nós merecíamos a morte, mas ele pega todas aquelas bênçãos lá e transfere para nós. E transfere todas as bênçãos para nós. Por isso nós somos bênçãos do Senhor. A igreja é bênção não por mérito dela, mas porque Cristo transferiu. Ele pegou o certificado de dívida. Porque se você, por exemplo, se você tem uma dívida lá no banco, você vai lá e fala o seguinte: olha, eu estou devendo, não consigo pagar. O cara vai falar: sinto muito. Sinto muito. Não o fato de você chegar lá e falar que tem a dívida, ele vai falar assim: então tudo bem. Não. Você vai continuar com a dívida ali. É a mesma coisa, a dívida existia. Só que Cristo foi o seguinte: ele transferiu os seus créditos para nós e pegou a nossa dívida, que tem que ser paga, e pegou para ele. O prejuízo foi para ele. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele é maldito de Deus. Ele se tornou maldito, não porque ele errou, não porque ele pecou, mas nós chamamos de sacrifício substitutivo. Ele trocou. Martinho Lutero chamava isso de troca feliz. É muito interessante isso. Ele chamava isso de troca feliz, né? Nós não tínhamos condições nenhuma, não podíamos pagar pelos nossos pecados, não podemos pagar pelos nossos pecados, por mais coisa que você faça. O apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu dê meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu dê todos os meus bens, não tem valor nenhum diante de Deus, porque a nossa dívida é tão grande diante de Deus, de um Deus santo, puro, né, que nós não temos condições de pagar por isso. Então a nossa dívida é impagável, porque nós ofendemos a santidade de Deus. Não é somente uma ofensa humana, que você chega ali e perdoa, está tudo certo. Não, é diante da santidade de Deus, que não suporta o pecado. Então o que Deus fez? Ao invés, não tem uma ira lá na frente? Uma ira de Deus, que Deus vai revelar ao mundo um dia. Então, ele antecipou essa ira e já derramou essa ira. Parte dessa ira já foi derramada. Em quem? Em nós não, em Cristo. Ele já derramou essa ira toda em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, já derramou, para que eu e você não precisamos mais receber essa ira. Por isso que não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, porque já foi... aquele castigo que eu deveria receber lá já foi derramado, não em mim, mas em Cristo Jesus. Então ele recebeu toda aquela carga ali. Ele foi o abandonado de Deus, o desprezado de Deus, aquele que era puro ali, recebeu. Por isso que Deus não podia suportar nem a presença de Cristo ali. Por isso que Cristo falou assim: por que me abandonaste? Porque naquele instante ali, o Pai o abandonou, porque ele estava recebendo ali toda a nossa maldade, não do mundo inteiro, mas daquele pelos quais ele quis salvar. É exclusivo. Nós vamos ver isso com eleições, incondicional e tudo mais. A gente vai ver isso depois com os outros pastores. Mas isso é importante você perceber antes, que o que Cristo fez foi exatamente isso. E troca feliz por quê? Troca feliz porque nós ficamos felizes e Cristo também ficou feliz. Né? Você fala assim: ah, ele ficou triste porque estava recebendo alguma coisa que não fez. Não, ele ficou feliz também, porque ele resgatou do inferno muitos dos seus filhos, e ele fez ali aquilo lá com prazer, com alegria. Ele cantou um cântico antes de ir para a cruz, ele louvou a Deus por aquilo que ele ia fazer, porque através do seu sofrimento, através da sua morte, nós não precisássemos mais receber o castigo de Deus, sofrimento nenhum, não há condenação. Deus não vai castigar mais
os seus filhos. Deus não pode punir duas vezes o mesmo pecado. Ele não pode punir Cristo e punir os seus filhos pelo qual ele pagou aquele pecado. Não tem como você ser punido duas vezes pelo mesmo pecado. Não tem como. Ou é em você, por isso que o mundo está perdido. Ou é em você, ou é em Cristo. Então não tem como, né? Por isso que o homem está nessa condição. Ou o homem serve a Deus, ou serve ao diabo. Por isso que eu estou falando das duas coisas aqui. Porque quem não está em Cristo, está do diabo. Como disse Jesus, quem não é por nós, é contra nós. Não existe uma pessoa neutra ali, não é? Quem não ajunta, espalha, disse o Senhor Jesus. Então não tem como. Se não é de Cristo, é um anticristo. É um anticristo. Porque está fora do propósito de Deus segundo a sua palavra. Está fora. Ele é do diabo e nem sabe. Ele é do maligno, ele é do mal, ele é da condenação, porque não está debaixo do poder da obra redentora de Cristo Jesus, e não por força humana, não é por nós, pelas nossas habilidades, pelo nosso conhecimento, por aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque não serve para nada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por isso que ela é total, abrangente. A nossa perdição antes de Cristo era total. Não há quem busque a Deus, como tem um texto aqui. O apóstolo está falando aqui a maneira dos rabinos da época, né? O que os rabinos faziam na época? E está sendo um verdadeiro rabino aqui. Ele pegava vários textos, é como se ele fizesse um colar lá, né? Pega vários textos, um emendado do lado do outro e fala assim, olha, e cercava ali, era como um colar. Você não tem como você responder negativamente. Então ele fala assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Estão tudo lá no Velho Testamento. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não tem. Todos se extraviaram. Veja bem, eles não entendem, eles não sabem, nem querem fazer isso. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Qualquer obra do homem para tentar ser salvo é inútil diante de Deus, até coisas boas, sabia? Por isso que eu falo sempre. Essa é a grande diferença de quem é calvinista, reformado, de quem não é. Porque o calvinista reformado, ele vai dizer o seguinte, olha, é tudo pela graça de Deus. E o que não é, que a maioria, por exemplo, dos pentecostais, não, é por sua força. Então você tem que orar, você tem que fazer jejum, você tem que fazer campanhas, você tem que fazer sacrifícios, você tem que fazer penitência, você tem que buscar a Deus intensamente, Deus vai ouvir a sua voz. Parece muito lógico fazer isso, né? Então, se você procurar a Deus intensamente na sua vida, Deus vai olhar para você e falar assim, então eu vou ser com essa pessoa, porque olha só o que ela está fazendo, ela está orando, ela está lendo a Bíblia, ela está fazendo por onde, então eu vou atender essa pessoa aí, porque ele está fazendo por onde, mas só que não funciona assim. Você vê a história, por exemplo, um dos exemplos é a história do próprio Martinho Lutero, que ele fazia tudo isso. Ele era um homem que orava muito, fazia penitências, fazia jejuns intensos na vida, martirizava o seu corpo procurando a Deus, procurando ser puro em todas as coisas. Quando ele tinha um pensamento mau, ele já ia lá para o seu buraco, lá para orar. Quanto mais ele fazia aquilo ali, buscando a Deus pelos seus esforços, mais longe de Deus ele ficava. Por quê? Além de ser coisas boas, orar, fazer jejum, tudo isso é coisa boa. Mas por que ele ficava longe de Deus? Porque era pelo seu esforço. Ele queria fazer o trabalho para que Deus atendesse a sua oração, a sua penitência e tudo mais. Aí, o que ele viu lá? O que ele leu lá em Romanos? O justo viverá pela fé. Peraí, não tem nada disso não. Não é penitência, não é esforço humano, mas é pela vontade de Deus. É pela fé no Filho de Deus, é uma obra soberana de Deus, não é dele. Não é dele. Outro exemplo da história que a gente pega, é lá em Oxford, havia lá um chamado Grupo Santos, 5 ou 6 garotinhos lá, estavam lá na universidade, lá, mas eles encontraram um local ali para orar, para buscar a Deus, para fazer jejuns intensos, orar mesmo. Eles ficavam orando lá a noite inteira,
Eles faziam jejuns durante semanas, jejuando diante de Deus, para procurar a vontade de Deus. Olha, eles faziam tanto jejum que eles não conseguiam subir a escada. Eles ficavam tão fracos que não conseguiam subir a escada. E entre esses homens estava um homem chamado Whitefield, né, e outro chamado John Wesley, que foi o pai do metodismo, da igreja metodista. Estavam eles lá, olha, pessoas de... Até que um homem falou assim, não, isso daí está errado. E deu um livro para Whitefield chamado assim, A Obra de Deus no Coração do Homem. É um livro clássico, né? Antigo, bem antigo, chamado A Obra de Deus no Coração do Homem. E o Whitefield falou assim, está tudo errado o que a gente está fazendo aqui. Não é eu que vou procurar essas coisas, não é a minha vontade, não é o meu desespero, não tenho condições, é Deus fazendo a obra de Deus no meu coração, porque se Deus não despertar a minha vida, não são os meus esforços, não é a minha participação, não depende do homem, porque se fosse a participação do homem, ele teria que se orgulhar, olha, eu fiz por onde, mas ele saiu daquilo lá e se tornou um calvinista, enquanto John Wesley se tornou um avivalista, um homem arminianista, né, que é a questão do homem, que o homem participa disso, o homem vai fazer por onde, ele tem que buscar a Deus. Houve uma diferença muito grande, os dois se separaram ali, por causa dessa obra ali, né? Um acha que é participação do homem, aí vocês perguntam assim, pastor, mas existe a responsabilidade do homem, lógico que existe, mas se Deus não trabalhar primeiro, se Deus não abrir os olhos, se Deus não abrir o coração, não tem negócio, não tem, é uma obra soberana de Deus e não existe participação do homem. Então, pastor, quer dizer que eu não devo orar, não estou dizendo nada disso, né? Mas se Deus não colocar esse desejo no seu coração, quando você diz assim, eu vou procurar a Deus, é a vontade de Deus, você vai falar assim, não fui eu, é como o apóstolo Paulo disse lá, ele falou assim, não eu, mas Cristo em mim. Toda hora ele está falando isso daí. Você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, toda hora ele fala assim, não eu, mas é Cristo em mim. Ou seja, ele já sabia que ele como fariseu, ele fazia querer por onde. Por isso que Jesus combatia os fariseus, porque eles faziam lá por eles mesmos. Não havia a graça de Deus na sua vida. Era um esforço humano, era uma dedicação e eles se orgulhavam disso. Porque quando uma pessoa faz isso por si só, existe soberba, existe orgulho no coração do homem. Mas quando é algo soberano de Deus, é diferente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Mesmo que você vê uma pessoa se esforçando todo, fazendo penitência ali, não é a Deus que estão fazendo aquilo ali por si só. É Ele mesmo. Ou Ele está querendo alguma coisa, ou é alguma vanglória, ou é algum desejo ímpio. A Bíblia diz o seguinte, as nossas melhores obras são para com Deus trapo de imundícia, não servem para nada, como quando o homem não faz aquilo lá movido pelo amor de Deus. E quando você dá um copo de água fria, em nome de Cristo, é diferente. Não é pela necessidade da pessoa, não é porque ela precisa, mas você faz aquilo lá porque Cristo manda, porque Cristo tocou no seu coração. Muda de perspectiva. Então, quando alguém faz alguma coisa, não é ele que faz, mas é a obra de Deus no seu coração. Então, existe uma diferença muito grande, que poucas pessoas atentam, e muitas pessoas vão falar assim, pastor, eu não acredito não, eu acredito que existe esforço humano. Existe, então já é lá um pelagiano. Quando a pessoa fala e faz isso, então ela já se identifica, é uma doutrina antiga lá atrás, é o pelagianismo, dizendo que ele tem habilidade, que ele pode, que ele só se esforçar, é só ele querer, é só ele participar, só ele ir na igreja, então ele se esforça ali e Deus vai agraciar a vida dele. Nós falamos que não, que o homem está cego, a Bíblia é assim, você não sabe que você é pobre, que você é cego e que você está nu? Diz lá em Apocalipse, você está pobre, você está cego e você está nu, você não tem condições nenhuma, quando não é a graça de Deus. E quando é a graça de Deus, todo louvor, toda glória pertence a Ele, não a você. Por isso que o apóstolo Paulo sempre fala assim, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele falava assim, eu sou o que sou pela graça de Deus.
Eu sou o que sou apóstolo Paulo, mas não por mim mesmo. Ele diz, é pela graça de Deus que eu estou aqui. É Deus quem moveu a minha vida, é Ele que conduz a minha vida. Então tudo que Deus faz na minha vida é o que eu estou fazendo, porque Ele sabe que está sendo controlado por Deus e não por si mesmo. Você vê ali a vontade humana de um lado e a soberania de Deus do outro lado. Por isso que o estudo da depravação total vai dizendo que você não tem condições nenhuma. Você está perdido e você precisa, nesse momento você vai dizer o seguinte, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor, eu não vou salvar a mim mesmo, eu não vou curar a mim mesmo, eu não vou resolver os meus problemas por mim mesmo. Por isso que é errado a pregação que diz assim, faça por onde, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por isso que muitas pregações sobre reavivamento caem sempre no fiasco. Estava falando para minha esposa ontem. Porque, vamos falar de avivamento? Ore mais, faz isso, faz aquilo. É contra o avivamento. O esforço humano não cabe ali. Avivamento é uma soberania de Deus, que Deus faz independente do homem fazer ou não fazer. Agora vamos fazer campanha de reavivamento. Vamos orar a madrugada inteira para que Deus... Não funciona assim. Não é o homem, não é a vontade, o desejo. Isso é um ato soberano de Deus. Deus salva quem quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer. Soberanamente, não há qualquer tipo de participação humana ali. A salvação, do começo ao fim, é obra do Espírito Santo no coração. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa e ele termina, e não existe no meio de tudo isso aí nenhuma participação humana. Enquanto o pelagianismo, não, o homem participa. Isso é chamado em teologia de sinergismo. Sinergismo o que é? São duas forças trabalhando juntas. É esse o resumo praticamente. Nós somos monergistas. Não somos sinergistas. Não é você dar um passo em direção a Deus e Deus dá outro passo em direção a você. Não é assim, eu vou lá que Deus vem aqui. Não é isso, é monergismo. É só Deus que vem ao nosso encontro. É só Deus quem trabalha na minha vida. Eu estou lá perdido, morto em meus pecados e delitos, e é só uma obra de Deus de lá para cá, e nada daqui para lá, nada, zero daqui para lá, nada, não há participação humana, não há esforço humano. Porque a Bíblia diz o seguinte, senão o homem teria do que se orgulhar diante de Deus. Imagine alguém no céu dizendo o seguinte, eu fiz por onde, eu cheguei aqui pelos meus esforços. Você imagina uma pessoa assim lá, dizendo, olha Senhor, olha, eu fiz por onde, eu conquistei, eu estou aqui porque eu me esforcei, olha, legal né? Não existe nenhuma pessoa lá, todos foram somente pela graça de Deus, trabalhado pela graça de Deus, nada mais. É o fruto do Espírito Santo, o homem não pode fazer isso. Isso daí, uma pessoa fez essa pergunta exatamente nessa semana. A gente vai responder agora, tentar responder isso da melhor maneira. A pergunta dela foi o seguinte, né? Eu devo então orar pela salvação do meu filho ou não? Né? E muita gente tem esse drama na vida, né? Um filho, alguém, uma pessoa que não está longe de Deus. E aí, como é que eu faço? Como é que eu trato com essas condições, né? Então, a resposta é muito simples. As nossas orações, presta atenção nisso, as nossas orações não servem para mover a vontade de Deus ao nosso encontro. Você não vai orar para que Deus venha e atenda as suas orações conforme você quer. As nossas orações para que nós nos adequemos à vontade soberana de Deus. É o contrário. Você deve orar pelos seus filhos, você deve falar de Deus para os seus filhos, você deve insistir, chorar por eles, dia após dia, e orar insistentemente pelas pessoas que estão lá. Mas isso não significa que as nossas orações vão mover a vontade soberana de Deus.
Deus vai salvar quem Ele quer. Então, a oração é mais ou menos assim: Senhor, eu desejo que tal pessoa seja salva. Meu filho, eu estava conversando com uma família lá, que os filhos disseram que não, um filho falou que não crê mais em Deus. E eles ficaram desesperados. São crentes e ficaram, não deveria ficar assim. Por quê? Eles não deveriam. Há mais problemas nesse cristão do que o filho perdido lá. Porque o crente realmente sabe o seguinte, que Deus salva somente pela sua graça, pelo seu amor. O que a oração vai fazer? Senhor, esse é o meu desejo, né? Essa é a minha vontade. Então nós vamos mostrar para Deus o nosso desejo. Nós vamos suplicar, clamar a Deus, chegar ao trono de graça e constantemente orar por eles. Nós devemos fazer isso. Mas aí o que vai acontecer nesse processo? Mas seja feita a sua vontade, não a nossa. E o que vai prevalecer? A minha vontade ou a vontade de Deus? O que vai prevalecer no final? Sempre é a vontade soberana de Deus. Então, eu vou me conformar com a vontade soberana de Deus. Deus vai fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Por isso que a Bíblia está assim, Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas seja feita onde? Então está no lugar certo. A oração serve para nos adequar à vontade soberana de Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda aquela vontade de Deus soberana. Deus tem salvação, ela é executada na história, mas ela é planejada quando? Na eternidade. Nós vamos falar isso da eleição, isso daí é mais tarde, né? Por isso que nós estamos falando só do pecado. Mas a eleição de Deus é lá na eternidade, eleitos desde a eternidade. Não porque Deus previu que a pessoa teria fé um dia, porque a fé é dom de Deus, mas porque Deus determinou na história lá, já está determinado, já está escrito tudo. Não porque Deus previu, mas porque Deus escreveu todas as coisas. Aí a pessoa uma vez perguntou assim, mas e se eu chegar lá no céu e eles não estiverem lá? Então eu vou ficar infeliz lá, vou ficar assim, né, passar a eternidade lá sem saber do meu, não. Por isso que eu falo, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Na verdade, você tem que pensar dessa maneira, todos deveriam ser. O espanto seu não é porque não está faltando alguém lá que você acha que está faltando. O espanto seu é, por que tem gente lá? Por que tem alguém naquele lugar lá? Isso que vai te espantar, por que tem alguém aqui? Ninguém deveria estar aqui não. Não é lugar para nós ali não é lugar para nós. Ninguém deveria entrar lá. Mas Deus soberanamente deixa alguns entrar lá pela sua graça e a sua misericórdia. O espanto não é de quem não está, o espanto é de quem está ali. Por isso que o Salmo 5 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem mãos limpas? Quem tem o coração puro? Eu mereço, pastor. Merece nada, você merece a condenação assim como eu. Mereço estar longe de Deus por toda a eternidade, por causa dos meus pecados. É isso que eu mereço. Não somente o seu filho, você ou qualquer pessoa. Todos deveriam ir para o inferno. Todos deveriam cair lá. Essa é a coisa natural. Porque todos pecaram, desagradaram a Deus, ofenderam a Deus e mereciam viver longe de Deus. Porque Deus não suporta o pecado. O grande espanto é que Deus ainda na sua misericórdia, ainda chama alguns para viver com eles ali. E não existe mérito ou desmérito na vida dessas pessoas para Deus fazer essa escolha ali. Não é por causa do pecado, porque se fosse assim, todos deveriam morrer também. Você não deveria entrar lá, nem os seus filhos, ninguém, nenhum das posteridades, ninguém deveria subir ao monte do Senhor. Então você diz assim, quando você chegar lá e tiver alguém lá, fala assim, é pura misericórdia de Deus, que Deus teve de alguns. E se Ele te elegeu, e não o seu filho, ou qualquer pessoa que você ame muito, Deus sabe, eu não sei, nem eu merecia estar lá. Por que eu mereço ir e meu filho não merece? Não tem mérito nenhum neles, é a eleição soberana de Deus, mas isso é um outro assunto. Eu sei que essas coisas aí já pegam, porque os assuntos se misturam mesmo, mas é mais ou menos assim. Você ora pelo seu filho, você tem que orar, suplicar dia e noite por eles, pela graça de Deus, mas no entanto, Deus vai responder segundo o seu querer, sua vontade,
e o seu plano eterno. Ele tem um plano que é bom, perfeito e justo. Deus não é injusto, né? Você lembra lá da história de Abraão lá? Deus chegou na forma de anjos ali, falou: Abraão, eu vou destruir aquela cidade lá. Vocês se lembram disso, né? Mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto longe de ti. E se tiver 50 ali, justo naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade, não vai deixá-la do jeito que ela está por amor aos 50? Deus falou assim: não, então tá bom, vamos negociar aqui. Estava negociando, né? Não vou destruir aquela cidade lá por amor aos 50. Aí ele pensou direito e falou assim: e se não tiver 50? Senhor, se tiver lá 40. Depois ele pensou novamente: se tiver 30. E se tiver 10, que foi a última conta dele, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade e não vai preservá-la por amor aos 10? E Deus falou assim: tudo bem, vamos lá, eu não vou. Tinha lá alguém? Tinha um, só um, que Deus justificou, só ele. Não é porque ele era bom, não. Quem era essa pessoa? Ló. A Bíblia Hebreus vai dizer que é o justo Ló. A sua mulher, o que aconteceu? No meio do caminho, o que ela fez? Desobedeceu. As duas filhas dele, o que aconteceu? Já mostrando o sodomismo que ela carregava no coração delas. No mesmo dia que entraram lá no lugarzinho lá, já pecaram, mostrando que elas eram filhos daquele local lá, da perversidade. Vamos aqui ter filhos com o nosso próprio pai, vamos dar um jeito aqui, mostrando aquela natureza ali. E você vê ali a maldade do homem, que é total, irmãos. Não sobra ninguém. Ninguém é merecedor de nada do céu, de Deus olhar para você, é pura graça e puro amor, e não existe nada em você, nada em mim, nada que você possa fazer, não existe bondade nenhuma, é pura graça. Por isso que a graça de Deus vai falar sempre sobre isso, porque a maldade é tal em todos nós, meu e dos seus filhos, todas elas, todos mereciam o inferno. Por isso nós pregamos o Evangelho, né? Você deve pregar o Evangelho, deve orar pelas pessoas e mostrar a graça de Deus sobre ela. Isso não tira a responsabilidade dessas pessoas, não. Você mostra a graça de Deus e elas vão para o inferno conscientes. Vão porque sabem do pecado. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: a luz veio ao mundo, mas o homem é o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Eles viram, eles falaram assim: é boa essa luz, isso é bom, fazer o bem é bom, mas o que eles preferiram? O que todos os homens preferem? Preferem a escuridão. Isso, eles preferem a escuridão. Você vai falar, olhem todos os profetas. Deus chega assim e fala para Isaías, aí Isaías fala lá: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Aí Deus falou assim: tá bom, você vai ir. Só que você vai falar, ninguém vai te ouvir. Você vai falar da minha condenação, você vai falar do meu amor, você vai mostrar tudo aí, ninguém vai te ouvir. E mais, vão te matar ainda. Isaías, que era um homem da corte, olha só, ele chegou ao ponto de andar 3 anos nu, descalço em Jerusalém, implorando para aquelas pessoas para se voltar a Deus. Quem se voltou para Deus? Ninguém, como disse a palavra de Deus. E ele foi morto no final da história ainda, falando do poder de Deus, da condenação de Deus. E Jesus diz o seguinte: como nos dias de Noé, tem um livro chamado assim, né? O título é esse, é bonito. Como nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, né? Compravam, vendiam, faziam negócios, como o mundo está hoje. Você fala de Deus, ele: não, eu estou bem, estou de boa. Estou feliz, estou casando, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou me divertindo, estou fazendo negócio, está dando tudo certo. Assim aí veio o dilúvio, ponto final, como nos dias de Noé. Noé foi pregoeiro da justiça, falando que viriam, e Deus deu um prazo de 120 anos para aquele povo ali. Não é que diminuiu, o homem passou a viver 120 anos, não, é que Deus falou assim, do dia que Deus falou para Moisés, para Noé, ele falou assim: são 120 dias os seus anos. Então Deus deu um prazo ali, deu tempo para ele, olha só, de 120 anos para eles tomarem vergonha, construir um barco também, porque viria um grande dilúvio lá. Quem é que construiu o barco? Quem é que foi procurar refúgio lá no barco de Noé? Ninguém quis. Compravam,
como Jesus disse, né? Você pode falar, que as pessoas vão preferir mais as trevas do que a luz, por causa do coração deles. Por mais que você mostre o amor de Deus, a graça de Deus, se não for Deus trabalhando na vida deles, eles não vão ouvir, porque eles estão cegos, eles estão surdos, eles estão longe de Deus, é só a graça de Deus que tira as vendas dos olhos, e mostra o estado que aquela pessoa se encontra, não pela sua palavra, não é pela sua insistência, não é pelos seus argumentos, mas se não for acompanhado com a voz de Deus, é somente a sua voz. Você vai falar para o seu filho, ele vai ouvir aqui, vai sair do outro lado, não é assim que a gente fala? Ele ouve e fala assim, não mãe, você está... Não ouve, é só quando Deus quer e ele fala... Aí Deus fala ao coração. Quando Deus prega ao coração, a pessoa se converte. Quando é o homem só falando, entra de um lado, sai do outro, a pessoa fala assim, não, eu estou pecando, pastor, e não está me acontecendo nada. Eu digo, por enquanto. Sabe o que é isso? Chama-se misericórdia de Deus. Deus dando tempo para que o homem fuja do seu caminho mau. E caminho mau não é somente pecados errados, não, são coisas boas também. Nós vamos ver aqui, não sei se vou ter tempo, porque tem tanta coisa aqui, né? Tudo que é feito que não para a glória de Deus é pecado. Comer é uma coisa muito boa, mas quando você come alguma coisa e não é para a glória de Deus, aquilo ali, comer é pecado, quando não é feito para a glória de Deus. Sexo é bom, mas quando não é feito para a glória de Deus, é pecado. Tudo que o homem faz, a gente vai ver daqui a pouco, a nossa irmã ali. Vamos lá, isso é muito importante a pergunta dela. A diferença de nós para os nossos primeiros pais, quando eles foram criados, é que eles tinham livre-arbítrio. Eles foram criados perfeitos e poderiam se manter no estado que ele estava ou não. Eles tinham esse livre-arbítrio, não era a condição, Deus fez o homem para o pecado. Eles não eram como nós, eles eram diferentes. Eles perderam essa liberdade a partir do momento que eles deram ouvido ao diabo. Eles podiam ouvir a Deus e rejeitar, eles foram criados com essa possibilidade, primeira coisa, a diferença, mas a partir do momento que eles ouviram, eles perderam essa qualidade, então ali eles foram criados puros, certos e corretos, não é como a gente hoje, por isso que o pecado deles é muito grave, porque assim como, aquilo lá não foi o primeiro pecado do mundo, não foi, houve outro, onde foi? Lá no mundo angelical, né? O diabo lá também tentou a Deus, tomar o lugar de Deus, e de alguma forma, e não havia um diabo tentando o diabo, foi por ele mesmo, não houve o diabo tentando o diabo para ele cair, então foi por ele, foi uma soberba do coração deles. Os nossos pais foram tentados pelo diabo, eles poderiam permanecer perfeitos como eles foram criados naquele momento ali, mas que eles preferiram o quê? Dar ouvido à voz do diabo. Então ali ele perdeu, ele foi para outro reino, você sabe disso, existe o reino de Deus e o reino das trevas. A partir do momento que eles saíram de um reino, eles passaram para outro reino, assim como nós, todos nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um local das trevas para um outro reino, eles saíram do reino de Deus e passaram a servir ao diabo. Por isso que eles foram expulsos da presença de Deus. Por isso que eles falaram, não, vocês não podem ficar aqui. Isso foi misericórdia, Deus poderia ter destruído eles ali, mas ainda houve, simplesmente afastou o homem dali. Ao passo que nós, a outra pergunta da senhora, a segunda parte, é que nós pecamos. É lógico que nós temos consciência do pecado, porque a lei de Deus está gravada em nossos corações. A pessoa quando peca por consciência, como diz o apóstolo em Romanos, conscientemente. Você vê que as pessoas fazem, quer ver uma verdade que é fruto de todos nós, como nós somos incrédulos, mesmo nós cristãos,
a gente tenta esconder os nossos pecados das outras pessoas, não é? Se você está vendo alguma coisa lá na internet, logo apagamos e esconde aquilo lá dos homens, das pessoas. Mas por que a gente não faz a mesma coisa diante de Deus? Sabe por quê? Nós não acreditamos verdadeiramente que Deus está de olho do meu lado o tempo todo. Porque se a gente tivesse consciência de que Deus está me vendo tudo nos meus ombros, por que eu tenho vergonha das outras pessoas e verem algumas coisas, saberem alguma coisa da minha vida? Nós temos vergonha disso, escondemos isso das pessoas, não é? Anulamos o nosso pecado, não, mas diante de Deus porque nós sabemos que as pessoas vendo, a gente fica com vergonha. Por que não existe a mesma vergonha diante de Deus? Quando você pensa alguma coisa errada, Deus está sabendo, mas a gente não acredita de verdade que Deus está vendo aquelas coisas ali, porque se a gente estivesse crendo de verdade, nós não teríamos mais vergonha de Deus do que dos homens como nós temos, né? De saber alguma coisa da nossa vida. Essa é uma prova clássica de que a gente não acredita de verdade, de que Deus os seus olhos estão em todo lugar, porque a gente tenta esconder dos homens, mas achamos que Deus não está olhando, não está percebendo nada, essas coisas. Você vê a fragilidade que nós somos? Por isso que a Bíblia, o apóstolo fala assim, infeliz homem que sou, né? Infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo e dessa morte? O pecado está em nossa vida todo segundo, a todo instante, porque como diz a martologia, diz o seguinte, que o pecado, irmãos, ele habita em nós. Não é uma coisa que vem assim, uma ideia que vem, alguma coisa espontânea, esporádica que vem de alguma coisa na minha vida, não é isso. O pecado, ele habita em nós, ele mora com você, ele é um inquilino, ele nunca vai sumir dali. E não são mais o que nos incomoda, não são aqueles pecados mais que berram muito, são aqueles pecados mais silenciosos da nossa própria vida. Ele está sempre aqui no meu ombro, quando eu ando, quando eu penso, quando eu durmo, quando eu falo, está sempre aqui. O pecado está sempre em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte, diz o apóstolo Paulo, porque ele é tenaz, como diz a Bíblia. Ele está colado, ele está dentro de nós a todo instante. E qual que é a obra de Deus no nosso coração? Trazer luz para mostrar a nossa pecaminosidade. Aí Deus vai ser engrandecido e diminuído todos os homens. Deus é glorificado porque não é você não tem forças para lutar contra os seus pecados. Ele vence, porque ele é mais forte. A inclinação da carne sempre é para o pecado, sempre para o mal, nunca para o bem. Até quando uma pessoa quer fazer alguma coisa boa, vocês já viram isso, né? A pessoa fica falando, ajudei, eu fiz por onde, olha só. E ao orgulho, à soberba, né? E por isso, já começa, o que diz a Bíblia? Não saiba a sua mão esquerda o que fez a sua mão direita, né? Não saiba, e quão difícil é você ficar quietinho, falar só com Deus, né? Como é difícil, porque geralmente quando a gente vê, a gente já falou, já fez, já falou mal, já pensou mal, já agiu mal, ou nas nossas omissões também. A lista é grande, a pecaminosidade é grande, mas a graça de Deus, irmãos, é maior do que tudo isso, né? Então, o segundo ponto lá, em sua rebelião total, tudo que o homem faz é pecado. Aqui é importante, tudo que o homem faz é pecado. Aí você viu como, vamos lá pegar lá, o texto lá, para você não ficar em dúvida. 14:23, Romanos 14:23, é o próximo ponto lá do livro. Em sua rebelião total, tudo que o homem faz é pecado. Alguém leia para mim Romanos 14:23 aí bem alto. Tudo o que não provém da fé é pecado. Você está vendo? Aí você fala assim, pecado é errar o alvo, né? Errar o alvo não é o seguinte, você pega lá os 10 mandamentos, Deus está falando para ele, né? Olha, isso não pode. Mas o pecado é mais do que isso, é tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, comer sem a graça de Deus é pecado, andar sem adorar a Deus é pecado, é errar o alvo. Quando alguém, por exemplo, trabalha
é uma coisa legítima e boa para sustentar a sua família, e quando ele recebe aquilo ali, ele não dá graças a Deus, ele não reconhece a bondade de Deus aquilo ali, ele fala assim, é porque eu mereço, é porque, vê o que Nabucodonosor fez, não foi essa Babilônia que eu edifiquei, ele edificou mesmo, foi ele que fez mesmo, mas o que ele fez, deu glória a si mesmo. Esse é o problema do homem. Quando ele faz uma coisa que é boa, legítima, ele construiu uma cidade maravilhosa. Teve suor ali, teve muito empenho, mas quando ele dá graças a si mesmo, quando ele fala assim, eu fiz por onde, quando ele não reconhece a bondade de Deus, a graça de Deus na sua vida, isso é pecado. É você não reconhecer Deus na sua vida, a sua bondade, o seu amor, a sua graça diante de Deus, que você está vivo, que você trabalhou, que você fez isso, não é porque você é bom, não é porque você é maravilhoso, não é porque você é inteligente, mas foi a graça de Deus que trabalhou na sua vida. Eu só peguei esse texto aqui, mas no livro tem mais, porque eu não vou conseguir ver todos os textos aqui. Então o apóstolo Paulo fala assim, tudo que não provém da fé é pecado, e a palavra tudo aqui, no original, significa tudo, todas as coisas. A coisa mais maravilhosa do mundo, se você não dá glória a Deus, aquilo é pecado, aquilo está sendo colocado na sua conta, e porque você foi criado para glorificar a Deus em tudo, em todas as coisas na sua vida, até a desgraça que tem na sua vida, você não deve, pela desgraça, a gente já falou sobre isso, mas na desgraça você deve reconhecer ainda a bondade de Deus, que Deus soberano de Deus, que Deus continua bom, maravilhoso e perfeito, mesmo que as coisas não deu do jeito que você quer, ou do jeito que você imagina, não é? Vamos ver outro texto aqui, só para não ficar dúvida, Romanos 7,18. Alguém lê bem alto aí para mim? Romanos 7,18. Isto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele não tem controle nem sobre sua vida. Então aqui mostra que não existe bem nenhum, porque mesmo a sua vontade está corrompida, às vezes ele quer fazer alguma coisa boa, quando ele vai ver, ele está cheio de maldade, cheio de concupiscência. Você quer ver uma coisa que Jesus disse, né? Ele usou 2 exemplos, ele falou assim, ai de vocês, seus fariseus, porque vocês lavam o copo por fora, mas por dentro está cheio de imundícia. Olha a figura. Então eles se preocupavam com o exterior, né? As pessoas se preocupam muito com esse exterior, mas não se preocupam com o coração. Então imagine você pegar um copo limpo por fora, mas quando você olhar, está cheio de gosma lá dentro. Você toma uma água naquele copo ali, mas você está limpo por fora, não tem importância, não. Você não vai, você vai rejeitar aquilo lá. Então o homem é assim, ele gosta da aparência, ele gosta do exterior, mas se você for analisar o seu coração, a sua vida, por um pouco, por isso que diz, a Bíblia diz assim, examine-se o homem, e depois coma e beba. Examinar o homem significa olhar o interior, porque do coração é que procede todos os pecados, não é porque você vê alguma coisa, não é porque você viu, o outro falou, mas do coração já está lá. Lá está a prostituição, o roubo, o latrocínio, toda a maldade já está no coração do homem, já está lá dentro, porque do coração procede todas as maldades, é lá de dentro. O homem tem que começar uma lavagem, primeiro dentro do coração, depois é para lavar o exterior também, depois vai para fora, porque ele está cheio de rapina ali. Por isso que ele falou assim, não há bem nenhum em mim, porque eu querer o bem, esse eu quero, mas quando eu vou ver, eu já fiz o errado. Não sei se acontece só comigo, eu falo assim, quando eu vou falar com aquela pessoa, eu não vou falar aquilo lá.
Aí quando eu chego lá, eu já falei, já descarreguei um negócio. Acho que é só comigo que acontece isso, né? Mas a gente pensa assim, nós somos dessa maneira, a gente não consegue controlar a língua, os pensamentos, as volições, as inclinações. Quando a gente vai ver, a gente já fez, por causa da inclinação da carne. Carne ali, irmãos, a palavra carne ali é os desejos do coração, a vontade. Tem gente que às vezes não faz, mas a vontade está lá. Ela tem que lutar contra aquilo, mas a inclinação está ali. Já é pecado por causa dessa inclinação. Você vê como o homem está assim? O outro ponto aqui, a nossa rebelião é total, merecedora de punição eterna. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 3. Eu já falei isso domingo passado, mas vamos voltar aqui. Nossa rebelião é totalmente merecedora de punição eterna. Veja lá, 2, 3. Paulo está falando àqueles crentes lá de Éfeso, o estado que ele se encontrava antes de conhecer a Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês antes de conhecer a Cristo, entre os quais também todos nós andamos outrora. Era esse o nosso estado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, os nossos atos merecem é a punição, é ser filhos de uma ira. Existe uma ira lá diante de nós. O maior mal desse mundo não é a guerra que está acontecendo ou pode aumentar aí. A maior maldade do homem não é a pandemia, mas a maior coisa que pode acontecer para o homem é a ira vindoura de Deus. Somos filhos de uma ira, se não voltarmos a nós. Por isso nós precisamos pregar, orar, evangelizar, falar com as pessoas. Esse é o nosso papel. Salvação é uma obra de Deus. Nós somos apenas mensageiros. Nós vamos interceder pelos homens. Agora Deus vai fazer a sua vontade soberana. Ele pode salvar uma cidade inteira, como Ele fez lá atrás, no passado. Ele pode fazer uma transformação inteira, num povo inteiro, como Ele pode salvar uma pessoa só. Ele pode ir numa cidade, né? No tempo de Elias, tinha muitas viúvas, mas Deus foi em uma só e fez aquele mesmo milagre. Havia muitos leprosos lá naquela época, lá da Síria, lá. Naamã só, nenhum outro, para mostrar a soberania de Deus. Havia muitos cegos em Jerusalém, mas um ou outro só que foi liberto. Não foi todos. Por quê? Deus faz o que Ele quer, do que é dele. E ninguém vai dizer para Deus assim: por que o Senhor faz assim? Por que salvou a mim e não salvou o meu filho? Por que, Senhor? O Senhor é injusto. Nós achamos isso na nossa pequenez, na nossa maldade, achamos que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, do que é dele. Se você tiver lá R$10 e você passar numa fila assim, tem 30 mendigos, todos precisam, e você resolver tirar R$10 e der para um deles, quem vai dizer que você é injusto se você quer dar para aquele ali? Tem 30. Ninguém vai dizer para você assim: você é injusto, porque você quis dar para aquele ali, ponto final. Ah, pastor, você deveria dividir todinho entre... Não, você quis dar para aquele ali, você quis ajudar aquela pessoa ali. Ninguém vai dizer que você faz o que você quer do que é seu. Agora, quando Deus faz o que Ele quer do que é dele, aí nós achamos que Ele é injusto. Por isso que a gente tem que olhar com os olhos de Deus. Quando Deus salva alguém, é somente pela sua graça, não é porque precisa, ou porque tem necessidade, porque todos precisam. É pela graça soberana e total de Deus. Ele faz como Ele quer, lembrando sempre, todos mereciam o inferno, todos mereciam ir para aquele lugar ali. Aquele lugar foi originalmente colocado para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que pecaram serão lá, e eu deveria ir para o inferno. E aquilo que eu disse, né, o maior espanto é se eu vou estar lá. Eu não merecia estar lá, mas Deus pela sua graça fez isso. Ah, mas Ele não fez com os outros. Ninguém merecia.
O maior espanto é se você estiver lá. Eu vou estar lá, Senhor, eu estou aqui, eu não merecia. Você não vai ficar olhando para o outro que não está lá, mas você não merece também. Você é tão pecador quanto o outro lá. Você não merece estar lá, é o contrário, é pela graça e misericórdia de Deus. E Deus é soberano, sabe o que Ele faz. Ele faz um vaso de honra e Ele faz um vaso de desonra. Bendito seja o nome de Deus. Você não entende, mas bendito seja o nome do Senhor por causa disso. Ele sabe o que Ele faz. Ninguém pode ficar falando e questionando Deus porque que Ele lança alguém para o inferno. Porque o inferno é a separação total de toda a graça, de toda a bondade de Deus, de tudo de bem que há em Deus. Então Ele lança alguém longe dEle. Aí você pergunta assim, mas essas pessoas sempre quiseram viver longe de Deus. Ninguém, irmão, sem a graça de Deus vai querer viver lá no céu. Ninguém. Não vai suportar a bondade de Deus. Nunca quiser a bondade de Deus aqui, nunca vai querer a bondade de Deus lá também. E o último ponto, só para a gente avançar. Oi? Alguém falou? Aqui o autor diz assim, filhos da ira. Isso é muito importante. São filhos da ira. Antes ele tinha falado que eram filhos da desobediência, lá em Efésios. Filhos desobedeceram a Deus, querem viver desobedecendo a Deus durante esse mundo, mas isso não é o final. Não é o pagamento ser filho da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, mas estão reservados para ele. O final, o apóstolo Paulo aponta para o quê? Para o filho da ira. Essa desobediência tem um preço, tem uma paga pelos nossos pecados, que é ser filhos da ira de Deus. Deus não é somente Deus de amor, Deus é um Deus de ira, e Ele mostrou isso durante a história, que Ele odeia o pecado. Existe uma amostra grátis na Bíblia, que é o dilúvio, que é Sodoma e Gomorra, e aquilo lá não é nada, o dilúvio e o que aconteceu em Sodoma e Gomorra não é nada, comparado à ira vindoura que vem diante. As guerras que vão vir nesse mundo aqui, o sofrimento que tem aqui, não é nada. Se vier a pandemia 10 vezes pior que tem agora, não é nada comparado à ira de Deus vindoura, onde Deus vai derramar todo o seu furor. E olha que Cristo Jesus recebeu dessa ira de Deus. Ele sabe o que apareceu para que eu e você não precisemos enfrentar essa ira. Não somos filhos da ira, somos filhos da obediência a Deus. Se voltaram para Deus, os seus olhos foram abertos, a vontade foi mudada por Deus. A sua inclinação agora é querer ouvir mais de Deus, é querer saber mais de Deus. Ele sabe que é pecador, não há bem nenhum no seu coração. Ele agora, movidos pela graça de Deus, nós vamos ver isso nos 4 pontos seguintes, movidos pela graça de Deus, agora ele volta a sua atenção pela graça e misericórdia dele, e ele fala, isso não vem de mim mesmo, isso é a graça soberana em mim, porque se Deus me deixasse a minha própria vontade, as minhas próprias volições, eu estaria longe de Deus, da graça de Deus. É Deus que me chama por alguém, às vezes por uma oração, né? Nós falamos aqui de Martinho Lutero, nós falamos aqui foi alcançado pela graça de Deus, né? Ou o próprio Agostinho, a sua mãe Mônica orou durante muitos anos por ele, um rebelde, mas foi uma menina cantando um cântico lá comum, que ele despertou para a graça de Deus. Olha, a mãe dele orou tanto, orou e tem que orar mesmo. Nós temos que orar pelos outros, pela salvação, para que Deus use a sua vontade, tudo mais, mas isso é um ato soberano de Deus, não é da nossa própria vontade, como diz Jesus, é a vontade soberana de Deus, e Deus sabe. Bendito seja o nome de Deus. Nós temos que falar como Jó. O que Jó diz? Assim, Deus deu tanto bem para nós, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus quem tira. E qual que é a nossa finalidade? Bendito seja o seu nome. Deus sabe o que faz, soberanamente. Eu não sei, mas Deus sabe o que faz soberanamente debaixo da sua graça. Então, irmãos, esse é o estado do homem, de miséria, para quê?
para que você olhe para Deus e olhe para um Salvador soberano, e não para você mesmo. Por isso que o arminianismo, ele sempre vai voltar para o homem, é sempre voltado para o homem, é ele que tem vontade, é ele que tem força, é ele quem vai fazer por onde. Não é assim que nós acreditamos que tudo provém de Deus. Sem ti, Senhor, como diz o salmista, nada somos, nada nós temos. Como disse um hino antigo lá em inglês, diz assim, nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Olha que coisa bonita, né? Nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Então, você não tem nada, você, como diz um dos nossos hinos, sou pobre sem Jesus, sou miserável sem Jesus, sou pobre sem Jesus, e a graça inteira é dele. Por isso que você vai cantar louvores a Deus, porque senão você ia cantar assim, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens. Olha que oração horrível, né? Não sou como os demais homens. Você está fora disso daí, você não foi alcançado pela graça de Deus dessa maneira. É só pela soberania e obra de Deus no seu coração. Alguém tem alguma questão? Tem uma coisa para dizer? Vamos então nos colocar em pé, então, irmãos, e agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. Que Deus esteja esclarecendo qualquer dúvida que ficou no seu coração. Temos os pastores aqui, não é? Se alguém precisar de algum estudo, eu sei que isso aqui é muito pesado, né? Falar de um assunto tão pesado como esse, mas importante. Você pode procurar um dos pastores aí. Sim, isso vai ser esclarecido com os outros pontos que os outros pastores vão passar aqui. Vai ser muito interessante, mas esse é fundamental. Exatamente. Nós vamos tirando as nossas dúvidas aí, conforme o tempo vão passando. Vamos orar, então, nossos...